poder que está em nós. Sejam todos bem-vindos ao canal Servindo Ideias. Tudo é feito de energia. Os pensamentos são energias. As aparências são energias. E os sentimentos são energias também. A matéria é energia acumulada. A matéria é forma e aparência. A forma é como o acúmulo de energia se apresenta visivelmente a nós. Tudo é causa e condições. São os efeitos da vibração da força que move a vida. De acordo com a ciência, tudo começa a ser feito por um conjunto de células. Uma célula é feita por um conjunto de moléculas. Uma molécula é feita por um conjunto de átomos. Um átomo é formado por partículas subatômicas como prótons, nêutrons e elétrons. Cada subpartícula de um átomo é feita de quarks. Cada quarks é feita de neutrinos. Cada neutrino é feito de mesons. Cada meson é feito de bóson de Higgs. E depois só tem energia pura. Isso é um ciclo que se repete e a vida continua. Tome cuidado com suas ações e pensamentos. Se abra para ouvir e sentir o conhecimento universal que está em você. Escute, sinta a vibração que manifesta o movimento da vida que faz você viver. Teu coração bate, o sangue corre, o corpo sua, sente frio e calor, olhos piscam, o corpo também sente vontades e desejos. E uma série de ações químicas estão agindo dentro de você agora, só para te manter vivo. Tudo depende de uma mesma essência. O de baixo depende do de cima. E o de cima depende do de baixo. Isso é uma lei perpétua. O que vem primeiro? A consciência ou o corpo? Se o corpo vem primeiro, então como ele pode viver se ele precisa ser consciente? Existe uma teoria que diz que a consciência nasce no contraste dos opostos. Por exemplo, identificamos a luz na escuridão. Já ouviu dizer aquele ditado, uma luz no fim do túnel? Pois é, só reconhecemos a natureza da luz estando na natureza da escuridão. Enquanto o corpo cai, a consciência se eleva. Cada um vive segundo a sua natureza. Corpo parado acumula, não age. Corpo em movimento expande. Por isso, seja você mesmo. Seja um motivo de acréscimo para a vida. Seja um canal da eternidade no presente. Há uma verdade transcendental e eterna que tem seus efeitos em toda parte. Todos os seres vivos têm seus níveis de consciências. Todos os atos mentais são importantes, pois cada matéria só tem sentido na consciência. Mas preste atenção, a mente é dual, pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Você escolhe o que é mais fácil para você. Você escolhe o que é melhor para você. Você é energia pura. Sua natureza é formada para ser o que você é, pois só você tem o poder de descrever seus sentimentos. Nem sempre os mesmos resultados serão iguais para todos. Todo mundo tem sua individualidade. Seja amigável com todos, mas não gaste energia esperando reciprocidade. Muitos vão falar bem e outros vão falar mal. Alguns vão te criticar e outros vão ajudar. Muitos vão te invejar e outros vão te admirar. Vai ter gente indiferente a você, mas terá gente que vai gostar de você.
Entenda que você é a sua melhor versão. Faça a sua parte. Também tem muita gente que julga apenas pelas aparências. Antes de julgar, busque primeiro saber quem é. Antes de julgar pelas aparências, julgue pelas ações. Saiba que isso não importa, pois só você conhece você. Você se relaciona consigo próprio desde o nascimento até a morte e será a última pessoa que estará fielmente contigo no momento da partida. Se tiver que fazer o bem, faça, mas faça sem esperar nada em troca. O maior mérito de uma ação são seus efeitos. Se você ajuda uma pessoa e essa não te honra, não se preocupe, a mesma lhe pedirá ajuda novamente, e só você saberá no momento certo como agir, pois cada vez que age em prol da vida, é uma recompensa que você tem por mérito. Cada ser vivo, cada elemento foi feito para viver segundo a sua natureza. Não se pode humanizar um animal feroz, selvagem, pois fazendo isso vai potencializar mais a sua natureza. Já o instinto é mais forte. O instinto de um ser humano não é igual ao instinto de um animal. Não se pode estimular os instintos de um ser humano igual ao de um animal. Ele pode ser pior do que o de um animal. Temos algo que é próprio do ser humano. O ato de conhecer a dualidade, a razão e a intuição, por exemplo, que quando perde essas capacidades dando lugar ao ego, à falsidade, à falta de respeito, não constrói, só destrói. Se os instintos humanos não forem acompanhados por instrução e valores, as paixões desenfreadas, a vontade de possuir o que não lhe pertence, adulterar, cobiçar o que não é seu, desequilibra a biodiversidade da vida. O ser humano deixa de cumprir o que é próprio do ser humano e tudo se acaba. Como ensina a frase atribuída a Platão, justiça é dar a cada um segundo a sua própria natureza. É garantido que por mais que se tenha a oportunidade de humanizar um animal, o mesmo seria incapaz de intuir algo, da mesma forma que por mais que se tenta humanizar um ser humano, sem as suas capacidades humanas, ele não cumpre o papel de um animal que não é humano. A natureza humana se desvia do caminho de outras espécies, pois sua busca vai além das necessidades do corpo. A natureza é movida por algo que vai além da linguagem humana. Porém, como não conhecemos outra linguagem, fora do ser humano, claro, isso nos foi dado para falar com a linguagem fora daquilo que é físico, dando assim um entendimento do que é linguagem figurativa. No sentido mais fácil, há uma ação, uma lei universal, onde as leis naturais da vida estão em harmonia. O papel de todo ser é estar no caminho que a justiça lhe competiu dar. Nós, seres humanos, quando estamos de acordo com a lei universal, nos elevamos ao caminho que leva à eternidade, que é própria do ser humano. O mundo é formado por causa e efeito, causados por força suprema, e tal força está em nós, está em toda a natureza, onde tudo cabe dentro e nada cabe fora. Busque cada um de nós a capacidade que lhe compete como ser humano, e só assim alcançaremos a plenitude necessária para o equilíbrio da vida. A lei universal. Quando o ser humano não anda de acordo com a lei universal,
O destino é cair, é destruir a sua identidade, é se perder, não ter paz. Por isso, de acordo com a sua natureza, mantenha-se no caminho, focado em si próprio. Não deixe a sua essência. Se sua essência está contigo, ela se encontra de acordo com a lei universal e anda de forma paralela lado a lado. Há um princípio e um fim para tudo. Isso são as ações dos extremos, mas o equilíbrio é o meio. O equilíbrio é o intervalo entre uma coisa e a outra. Certa vez, Siddhartha Gautama, o vulgo Buda, estava com seus discípulos e tinham muitos seguidores. Ao seu lado estava Ananda, o discípulo que iria sucedê-lo após seguir o seu trabalho. Depois de muito sermão, 3 seguidores veio a ele e perguntou. O primeiro pergunta: Mestre, Deus existe? E ele responde: Sim, Deus existe. E o primeiro foi embora. Veio um segundo e fez a mesma pergunta. A resposta foi ao contrário. Ele disse: Não, Deus não existe. Veio um terceiro e lhe perguntou: Mestre, Deus existe? E ele respondeu: Busque você mesmo. O terceiro homem foi embora. Ananda, intrigado, pergunta a Buda: Mestre, me tire uma dúvida. 3 homens veio até o Senhor e todos os 3 fizeram a mesma pergunta, mas o Senhor deu 3 respostas diferentes. Poderia me explicar o porquê o Senhor fez isso? E Buda disse: Veja bem, Ananda, por mais que as 3 perguntas fossem iguais, as 3 pessoas não têm a mesma consciência de entendimento, porque cada uma está dentro de um mundo diferente. E estando em um mundo particular, o espírito é outro. O primeiro homem que fez a pergunta Deus existe tem um espírito de crença. E o mais justo é dizer para ele: sim, Deus existe. O segundo tinha um espírito de contestação. Se eu dissesse para ele, como eu disse para o primeiro, que Deus existisse, ele contestaria. Por isso eu disse: não, Deus não existe. Já o terceiro veio com espírito de aprendizado, um espírito de questionamento. Por isso eu disse: se Deus existe, eu disse para ele: busque você mesmo. Veja bem, Ananda, nem todo mundo está preparado para ouvir aquilo que está fora do seu espaço. Não importa se você acha ou acredita se Deus é ou não. Os três homens eram meus seguidores, mas não eram os meus discípulos. Que se fossem meus discípulos, estariam libertos dessas correntes. Pois o princípio do budismo é ensinar que, independente se Deus existe ou não, Deus vai continuar sendo Deus aos olhos de muitos e não vai continuar sendo Deus aos olhos de muitos. Isso não impedirá se Deus é ou não. Mesma forma que um ser humano que não se comporta como ser humano jamais vai deixar de ser um ser humano. Isso não impedirá que o ser humano deixe de ser um ser humano. O que precisamos aprender é que há um silêncio dentro de cada nós que precisa ser cultivado. Tudo que falamos gera energia, pois tome muito cuidado no que vai dizer. Você está em processo de evolução e por isso você está sempre em teste. Busque o ideal dentro, só assim você não se perderá. Há uma parte sutil no decorrer da vida que se encontra dentro de você e está dentro de cada um de nós que influencia nosso comportamento. Construa a si próprio
dentro de cada um de nós. Seja a sua melhor versão a cada dia. Isso se chama viver dentro de você. É momento de dialogar com você mesmo. Ser e o fazer. O ser e o fazer. Faça, pois, uma vez que você já é ser, e tente fazer sendo um ser. O que estou querendo dizer é o seguinte, que o que você faz ou deixe de fazer não muda a sua essência. Você estuda para ser um grande advogado, mas vai continuar sendo o que você é, porque, independente se você vai ser um advogado ou não, você vai continuar sendo o que você é. Mas se de repente você não queira mais ser um advogado, já fez de tudo para ser um advogado, já teve uma carreira como advogado e depois queria fazer outra coisa e depois passou a fazer outra coisa, isso não mudou o que você é. A sua essência continua a mesma. Você pode ter várias profissões e ocupações durante toda a sua vida. Isso você pode escolher. O que você não pode escolher é deixar de ser o que você é. Você pode transformar o seu corpo, mas a sua essência é inalterável. Seja confiante. Faça as coisas em silêncio e não confie totalmente seus segredos a ninguém. Seja autossuficiente. Demonstre um comportamento seguro. Tenha uma presença que demonstre calma. Não se abale com qualquer sopro de doutrina. Aprenda a ouvir mais e falar menos, pois para isso que você tem 2 ouvidos e uma boca. Mantenha a calma, viva em serenidade e foque sempre seu olhar no olhar das pessoas. Pratique o autoconhecimento. Busque saber mais sobre você. Se redescubra para mostrar ao mundo quem você é de verdade. Tenha segurança no que você é. O que você foi fisicamente no passado, hoje você não é. Mas aquilo que está dentro de você é eterno. Não morre, não se desfaz. A verdadeira identidade não está no físico, mas sim na alma. A tradição judaica fala que o tesouro do homem está dentro do coração dele, pois estamos aqui apenas de passagem, passando algumas férias, como já foi dito isso antes. Assim como o sol nasce e se põe, assim é a nossa estadia na Terra. Pode ser o ser humano, pode ser um animal, pode ser o homem mais poderoso do mundo, pode ser um reinado, um governo. Tudo nasce e um dia tudo se põe. Enquanto muitos querem ter, muitos seres humanos preferem doar. Você escolhe, você quer ter ou você quer doar? Na passagem da vida, tudo está ligado em equilíbrio. Um ser humano pleno da sua essência e das suas funções primordiais deve entender e aplicar isso na sua vida. Aprenda que a mesma essência que fez os céus, os corpos celestes e os planetas, a mesma essência que fez a Terra para a vida poder reinar, é a mesma essência que fez os seres aquáticos, terrestres e alados, fez o mar, árvores, flores e os gramados. É a mesma essência que, segundo a tradição religiosa, nos fizeste segundo a sua imagem e semelhança, em santidade, para sermos a parceria no ato da criação. Há um ciclo na vida que todos passam, algo que faz parte daquilo que somos na Terra, a identidade que foi dada a cada um de nós.
Ele está entre os nascimentos e a morte. Este ser que nos identificamos é o Criador dos céus e da terra, é a luz eterna, é aquilo que a ciência chama de luz escura, força motriz do mundo. É a mesma força que nos define como somos, como diz a música, que é tema do filme Rei Leão. É um círculo sem fim que nos guiará à dor e na emoção, pela fé e o amor, até encontrar o nosso caminho nesse ciclo sem fim. Estamos aqui para cumprir, estamos aqui para cumprir o ciclo da vida na Terra, mas todos são eternos até que se prove ao contrário. Muito obrigado até aqui. Curta o nosso canal. Um beijo carinhoso e até o próximo. Servindo Ideias.